Deixa eu trazer um outro destaque importante, porque olha só, o candidato à presidência, o Romeu Zema, que tem feito diversas críticas ao Supremo Tribunal Federal como uma das suas bandeiras eleitorais, disse que a Suprema Corte virou uma espécie de balcão de negócios para os ministros. Segundo Zema, os últimos acontecimentos que ligaram ministros da Suprema Corte ao escândalo do Banco Master evidenciam que o judiciário tem sido usado para fazer política e não para apurar fatos. Ele também questionou se as investigações envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, estão sendo conduzidas de maneira adequada. Bom, eu quero trazer essa discussão para vocês, o Mário Vitor, porque o Romeu Zema, a gente já sabe dessa bandeira que ele tem, de fazer críticas, de se portar ou se colocar como um candidato antissistema, e sempre veio até mesmo com aquela série que ele fez de animação, né, inteligência artificial, dos intocáveis, fazendo críticas a alguns ministros da Suprema Corte. Ele vai lá e coloca o dedo na ferida. STF virou um balcão de negócios, Mário Vitor? Bom, o Zema inteligentemente, ele rebobinou a fita, aliás, rebobinou a fita, só o Felipe Dávila entendeu aquilo que eu falei. Não, eu peguei essa época ainda também. Nunca vi pessoas jovens querendo bancar velhas. Não, eu já... O Felipe, eu tenho certeza... 79, Ô, Mário Vitor, eu ficava na rádio ouvindo com toca-fita para gravar as músicas para ter o que escutar no carro. Rebobinar, eu tenho certeza que o Felipe já foi na locadora ali devolver fita antes da hora. Mas uma multa. Assim. Exato, se não rebobinasse. Mas real a multa. Mas dizia eu, o Zema rebobinou a fita, uma fita que para ele é boa, porque o momento melhor nessa campanha do Zema foi quando ele bateu de frente com o ministro Gilmar Mendes. Eu suponho, não perguntei para o candidato, mas eu suponho que quando ele fala que o STF virou um balcão de negócio, ele se refira especificamente à mulher do ministro Alexandre de Moraes, que teve uma situação envolvendo ali o Banco Master. Foram pelo menos 2 ministros, né? O caso envolvendo o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e o envolvimento do Dias Toffoli com o Dias Toffoli, exatamente. São 2 casos que envolvem direta... isso a gente fala muito de esquerda, direita, de centro, mas o Master também conseguiu arrebanhar, conseguiu infectar... Com os 3 poderes. O STF. Então, assim, Zema vai nessa ferida e vai bem nessa ferida. Ele faz ali uma ilação em relação ao caso do Lulinha, na minha opinião, a ilação, porque, será que... não sabemos, mas, assim, a priori você tem que acreditar nas instituições. Mas a colocação de que o STF virou um balcão de negócio, ainda que seja uma declaração dura, ela é feita por um político que está em campanha. E a democracia também é feita de declarações duras. Então, acho que foi uma declaração, do ponto de vista do marketing eleitoral, foi bacana porque remonta a essa retórica dele de bater de frente com o STF. Dito isso, Zema, ele ainda precisa, e agora, depois de ter escutado o candidato Gabriel Azevedo a governador de Minas... É dose, né? Porque você olha para a campanha presidencial, e aí não falou só do Zema, tá faltando, né? Tá faltando esse debate mais profundo, falando de propostas, falando de ideias, de como quer fazer, e o Zema, dentre outros, não é o único, também está pecando nisso, na minha opinião. Ele deveria também... Quer atacar o STF, quer falar do STF, fala porque, enfim, tem até algum ganho ali eleitoral. Mas eu acho que os políticos que hoje fazem campanha estão subestimando o interesse da sociedade em propostas para o país. Isso está sendo pouco atacado, na minha opinião. Inclusive, até, meus amigos, quando o Romeu Zema começou a ganhar uma certa atração, a gente pensou que ele ia começar a subir mais nas pesquisas de intenções de voto para o Palácio do Planalto, foi justamente com esse discurso, né, de fazer críticas à Suprema Corte, desses relacionamentos, dessa permissividade que a gente vê em alguns casos, que são bem discutíveis, mas ele acabou ali meio que perdendo tração. E esse discurso, até mesmo o próprio STF, devido a toda a polêmica do caso Master, os ministros meio que tentaram sair dos holofotes. Tentaram o STF voltar a ter credibilidade. Os discursos dos ministros voltaram a isso. Então, a gente ficou um pouco mais abafado, esse discurso do próprio Romeu Zema, devido ali à postura dos ministros que recuaram. Mas logo depois, gente, mês passado, a gente está vendo já, mais uma vez, ministros jantando com o presidente do Senado, com o presidente Lula, marcando encontro. Então, tudo isso voltou à tona e o Romeu Zema está aproveitando essa oportunidade, Dávila.
É uma pena que apenas Romeu Zema tem coragem de tocar nessa ferida do Supremo Tribunal Federal e voltar a ser uma corte constitucional, garantir a estabilidade das regras do jogo, combater o ativismo judicial. Porque se você conversa com as pessoas do setor privado, a maior preocupação no setor privado no Brasil, não importa se está na indústria, no comércio, nos serviços, é a insegurança jurídica. Hoje, não dá mais para acreditar o que está na lei e na Constituição, porque há sempre uma revisão particular da visão da lei e da Constituição. Isso é um desastre para um país que precisa de previsibilidade e confiança nas regras do jogo. E Romeu Zema é o único candidato que vem tocando neste ponto. Então aí nós temos que olhar duas questões importantes. É combater o ativismo judicial, que reformas nós precisamos fazer para que o Supremo Tribunal Federal volte a ser um colegiado e uma corte constitucional que resgate a confiança nas regras do jogo e, principalmente, respeito à Constituição. E segundo, a questão moral, porque não é apenas dois magistérios, como é o caso do Alexandre de Moraes e outros, quase todos os membros do Supremo têm familiares defendendo causas de empresas no Supremo Tribunal Federal. Isto é uma imoralidade, não é ilegal, é imoral. Imoral porque em nenhum país do mundo, membros da Suprema Corte têm familiares defendendo casos na Suprema Corte de um país. Isso não existe. Então, isto é imoral. E Zema toca nesta ferida e os outros fica tudo bonitinho, quietinho. Então, este é um ponto fundamental para o Brasil, para a democracia brasileira e para o setor privado. Como garantir a estabilidade das regras do jogo enquanto tivermos ativismo do judicial e ainda temos um nepotismo, que é membros da família se beneficiarem de defenderem causas no próprio Supremo, onde seus membros de família são juízes da Suprema Corte. Bom, já que eu não sou, como o Mário Vitor falou, da época de rebobinar a fita, deixa eu trazer um outro termo aqui, né? Romeu Zema foi uma espécie de rebrand. Ele embalou, empacotou aquele discurso, aquela narrativa que ele tinha e que, de certa forma, fortaleceu a sua candidatura, agora faltando aí pelo menos aí 40 dias para a campanha. O Alangani, você acredita que essa estratégia pode ainda dar certo, pode trazer um fôlego, um respiro para a campanha de Romeu Zema ou ainda é muito pouco? Não, eu vejo que agrada, assim, principalmente à direita. A gente tem um problema relacionado ao poder judiciário. Primeiro, não existe democracia onde algumas pessoas são intocáveis, ou onde algumas pessoas estão acima da lei e não podem ser investigadas. O conceito de democracia passa pela igualdade perante a lei. Então, ele toca numa questão muito importante, que é justamente a blindagem de alguns membros do Poder Judiciário. O outro ponto que o Dávila toca bem nessa questão, que é relacionado à segurança jurídica. Também não há desenvolvimento econômico com insegurança jurídica. A gente viu um caso da Suprema Corte que a matéria já havia transitado em julgado, uma matéria tributária, e houve uma reabertura do caso com cobrança de impostos retroativas. Então, veja, você vai empreender no Brasil sabendo que você pode pagar imposto retroativamente de algo que já foi julgado. Ou, por exemplo, o marco temporal, né? Vai prevalecer a decisão do Congresso. Até dinheiro de corrupção foi devolvido. Aliás, perfeito, Mário, perfeito a tua lembrança. Até dinheiro de corrupção já foi devolvido. Então, é claro que esse ambiente de empreendimento no Brasil, ele vai ficando tóxico. Você fala, bom, para que eu vou empreender? Com todas essas incertezas jurídicas, é melhor deixar meu dinheiro lá, emprestando dinheiro para o governo, hoje a 14% ao ano. Então eu vejo que é necessário, sim, uma reforma do judiciário. Por mais que esse tema seja muito distante da população, do dia a dia, aí eu concordo com o Mário Vitor, né? Claro que campanha precisa também falar de temas mais concretos, de segurança pública, de economia, etc. Mas uma reforma do judiciário também é importante porque isso significa um fortalecimento da democracia, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, igualdade perante a lei e também significa desenvolvimento econômico. Uma coisa só, Cássio, que eu queria colocar aqui, eu fiquei prestando atenção no que o Felipe falou, outro candidato que também bateu de frente com o STF foi o candidato Renan Santos. Ele, inclusive, ele levanta uma bola, ele levanta uma discussão, quando ele deu a declaração semanas atrás, que causou polêmica, quando ele disse que decisão ilegal, inconstitucional, não se cumpre. Agora, com relação aos candidatos
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, os dois, a gente sabe, aí não é nenhuma conjectura que eu estou fazendo, é uma coisa muito óbvia, os dois têm telhado de vidro, né? Os dois têm situações que passeiam ali no STF. Então, por isso, eu acho que ambos não tocam nesse assunto. Zema tem batido firme no STF e houve essa situação também envolvendo o Renan Santos. Ele questiona o que fazer e é uma situação, para mim, bastante grave. Que é, realmente, se o STF é a última palavra, quando o STF ele ultrapassa os seus poderes, quando ele age de maneira inconstitucional, o que fazer? Quem você vai questionar? Quem vigia o vigia. Exatamente. Sim, está correto, mas o ponto é o seguinte: um candidato à presidência da República não pode pregar desobediência cívica em nenhum ponto, mesmo quando o Supremo comete atos inconstitucionais e ilegais. Um presidente da República tem que mostrar quais são as leis que precisam ser mudadas para resgatar o papel institucional do Supremo Tribunal Federal e não pregar a desobediência cívica. Eu discordo. Eu não acho que ele pregou. Eu não acho que ele pregou. Não, você fala que você não vai obedecer uma decisão que você acha ilegal e constitucional. A fala dele é que decisão constitucional não se cumpre. E aí, quando ele foi cobrado, ele falou: não, isso aqui é uma retórica que eu estou fazendo numa campanha para colocar um problema. E outra coisa, essa situação de que quando o STF faz alguma coisa legal, você mostra a lei, mostra para quem? Pro STF. O STF é a última palavra, Dávila. Mas é verdade, mas pensa uma coisa. E você faz o quê? Pensa hoje, caso real. Não há nada mais ilegal e inconstitucional do que o inquérito das fake news. Exato. Ele está vigorando. E Sim. pessoas estão sendo condenadas, pessoas estão sendo arbitrariamente condenadas por decisões monocráticas e o Supremo não tem capacidade de derrubar esse decreto, que é absurdo. Não, porque é dele, inclusive. Ele derrubou porque é dele, inclusive. Lógico, exato. mas assim... Mas você não pode chegar e falar assim: então abre a cadeia só todo mundo porque é ilegal e constitucional. Não é assim que dá para fazer. Não é disso que se trata. Então, mas quando você diz que você não respeita uma decisão, o que eu estou dizendo só, Mário, eu entendo o ponto político, eleitoral. Eu entendo o ponto... Você tem que respeitar, mas pode questionar. Pode questionar. O debate tem que existir. Lógico que tem que existir. É isso. Mas eu digo assim, quem aspira a ser presidente da República não pode dar uma declaração, mesmo no sentido eleitoral, que tenha a ver com o descumprimento de uma decisão institucional, mesmo que ela seja errada, como é o caso que eu estou dizendo do inquérito da fake news, que venho criticando duramente aqui tantas vezes. Mas o ponto é o seguinte: vamos mobilizar as outras instituições para nós pressionarmos para derrubar o inquérito. Ele, inclusive... Agora, não dá para dizer que tudo que foi decidido no inquérito, abre lá, solta todo mundo que foi preso. Não dá. Isso aí não foi dito, né? Eu sei. E outra coisa, ele cita um exemplo, estou lembrando aqui, ele cita, quando ele é questionado, ele lembra do caso do Renan Calheiros. Renan Calheiros, houve uma decisão exatamente. Ele assiste o 13. O Renan Calheiros, ele peitou o STF, ele não cumpriu a decisão. Decisão do Fux, se eu não me engano. Ele não cumpriu a decisão. Devolver. Porque era legal, mandou devolver, exatamente. Mas nesse caso, meus amigos, caso, né, chegue a presidência, chegue uma decisão que você quer questionar, aí tem a Advocacia Geral da União, que entra ali com recurso, com uma petição, questionando. Tem Ministério Público, né, Federal também vai ajudar nessa discussão. Tem vários outros caminhos, mas você não respeitar, aí sim, é um problema. O Renan Calheiros não respeitou. Então, vamos pensar uma coisa. O Renan Calheiros é um senador cumprindo um papel ali e ele tem o direito de devolver uma medida ao Supremo. É prerrogativa dele. Não, peraí. O STF tomou uma decisão ali, uma ordem. Sim. E a ordem não foi cumprida. Não interessa se ele é senador ou não. A ordem não foi cumprida. O que eu estou dizendo é que quando tem um conflito entre os poderes, o que você pode fazer, sendo membro de um poder, não sendo uma pessoa, um cidadão comum. É o quê? Membro do poder, você pode contestar a medida. Ele não contestou, ele não cumpriu. Eu sei, mas... Ele não fez o que o Cássio falou. Ele não usou mecanismos. Ele simplesmente não cumpriu a decisão. É um exemplo claro. Ele não cumpriu. E depois o Fux recuou. Por conta disso. E que não se repita, então, que é importante também aí seguir com as letras. Se é uma decisão monocrática, não concordo, então leva para o plenário, discute entre todos os ministros e o colegiado vai decidir qual vai ser o encaminhamento. Então, a gente, pelo menos, seguindo o rito que tem que ser seguido. Aí depois tem os questionamentos, enfim, aí você pode fazer. Mas não respeitar uma decisão, sendo ela monocrática ou não, aí sim, aí é ilegal.